Já parou para pensar que a estrutura da sua empresa faz toda a diferença em relação a projetos, ou facilitando ou dificultando a gerência deles? Pois bem, vamos tentar identificar como é que está a sua organização hoje. Aqui são 3 tipos básicos de empresas. Hoje a gente pode começar falando da estrutura funcional. Que tipo de empresa é essa? É uma estrutura organizacional onde há verticalização de conhecimento, ou seja, a diferença entre as torres verticais é conhecimento. Aqui a gente pode estar falando de uma diretoria de marketing, aqui poderia ser uma diretoria de finanças e aqui poderia ser a diretoria de recursos humanos. A maioria das empresas se configura dessa forma, uma estrutura organizacional funcional, também conhecida como estrutura piramidal, e não à toa, porque ela se divide realmente verticalmente. A grande parte positiva é que o know-how fica ali dentro e as pessoas acabam se especializando. E isso é ruim do ponto de vista de gerência de projetos, a não ser que o projeto seja unidirecionado. Ou seja, se é um projeto especificamente de marketing, tudo bem, o projeto vai acontecer aqui nessa torre, vai dar tudo certo no final, o diretor de marketing vai acabar identificando alguém para ser o gerente de projeto, a equipe vai ser feita, o projeto vai ser implementado e vamos para frente continuando a nossa vida dia a dia do departamento. Se for um projeto de finanças, se for um projeto de RH, também vai funcionar normalmente. A grande questão dessa estrutura, que é contra o andamento de gestão de projetos, é quando a gente está falando de uma situação, de um projeto multidisciplinar, onde seriam necessárias pessoas, cabeças de várias áreas distintas da organização. Isso já vai ser mais difícil numa estrutura piramidal ou funcional, exatamente porque são organizações muito verticalizadas. De qualquer maneira, se você não tem opção, se você pertence a uma empresa que tem esse tipo de organização piramidal ou funcional, a nossa solução será exatamente fazer uma coordenação de projetos de forma vertical. Entretanto, é importante a gente levantar aqui que outros tipos de empresas existem. Esse é o tipo conhecido como empresa projetizada. São projetos a vida dessas empresas. Elas não são empresas que produzem bens ou serviços. Na verdade, são empresas fundamentadas em projetos. Como o próprio organograma está mostrando aqui, são projetos, sua atividade fim. Vejam que, na verdade, é uma organização baseada praticamente na carreira de gerentes de projetos, tem pouquíssima parte funcional, no máximo um departamento ou 2 mais funcionais, mas a grande parte da organização é baseada em projetos. Ou seja, os gerentes de projetos são alocados nas devidas iniciativas, uma vez que um projeto termine, eles são realocados para outro tipo de ação. Esse tipo de organização acontece muito costumeiramente em empresas da indústria naval, trabalhos de TI, softwares, empresas, fábricas de software e também construção civil, empresas como indústria aeronáutica, pesquisa e desenvolvimento e, claro, as consultorias. Elas, claro que se organizam dessa forma. Uma consultoria como uma Accenture, uma Deloitte, elas se organizam de forma projetizada, porque os projetos são sua atividade fim. Evidentemente que sob esta organização fica muito mais fácil você ter e ser gerente de projeto e seguir uma carreira como tal. Em outras organizações isso é mais difícil, você acaba sendo gerente de projeto sem ter esse cargo no seu contra-cheque, nas suas comprovações de RH. Aqui é diferente. Nesse tipo de organização, o gerente de projeto é um cargo e existe até uma carreira de gerência de projetos, Gerente de projeto 1, 2, 3, júnior, sênior e assim por diante. Exatamente porque são empresas que se baseiam na produção de projetos como sua atividade fim. Então, nós vimos a organização funcional, vimos a organização do tipo projetizada. O terceiro tipo, que na verdade é no meio do caminho entre as duas, que são extremos, é o tipo matricial. Matriz é exatamente uma troca entre verticalização e horizontalização. Então, são empresas que estão no meio da estrutura projetizada e a estrutura funcional. A estrutura matricial, como vocês estão vendo aqui um exemplo, ela permite que haja, o que nós falamos que o funcional não tinha, esse vínculo aqui, essa transversalidade entre os departamentos. Então, se houver, por exemplo, um projeto que precise de conhecimento de engenharia, de marketing da área de fabricação, da área de produção da empresa, isso será possível porque numa empresa matricial já existe um departamento de projetos, uma diretoria de projetos alinhada às demais diretorias, às demais áreas funcionais, e ela tem autonomia, autoridade
para exercer algum tipo de poder aqui sobre os demais departamentos para coletar recursos, talentos, e assim fazer projetos transversais. É importante que você identifique onde a sua organização se localiza, em que estrutura ela se localiza melhor, se ela é uma empresa funcional, se ela é uma empresa matricial como esta, ou se ela é uma empresa projetizada. Em função dessa tipologia, a gente vai poder concluir como funciona e se funciona a gestão de projetos nesta organização.